When the waves Maya O Espiritismo, como lei da natureza, ele está no ar, ele está no espaço, ele está na natureza como um todo. E ele caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. E é uma doutrina eterna, existe desde a criação. Assim, antes, nos evangelhos, estudamos: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Mais tarde, pelo avançar das informações, chegamos à conclusão que oração não era pedir e obter, bater e abrir, buscar e achar, pura e simplesmente. Avançou mais um degrau ou ergueu-se mais um véu e compreendemos que era pedir, louvar, agradecer. Mas os ensinos avançam, porque ficou cômodo, eu continuo pedindo. Depois, eu faço uma reverência a quem me deu alguma coisa. Depois, eu simplesmente agradeço da boca para fora. E a coisa parece que não é bem assim quando aprofundamos na pauta. Meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros, meus imitadores. Então, a primeira lei das 10 leis morais constantes na terceira parte do Livro dos Espíritos, para ser mais exato, 9 leis morais, a 10ª é uma síntese das 9, conforme Joana de Anjos, na obra No Rumo da Felicidade. Foi o próprio Kardec que sugeriu uma só lei para sintetizar todas as demais. Então é a lei de adoração, é o louvar. Então, como que eu posso louvar se não for na ação? Porque Deus trabalha até hoje. O Cristo trabalha também. O que eu posso louvar se não fazer uma coisa na ação para reverenciá-los? Porque é a suprema sabedoria, a inegável onipresença e a insuperável onipotência. E o Cristo é o seu representante, só faz a vontade do Supremo Arquiteto. Por isso, para Emmanuel, não tem como louvar a Deus se não for na ação. Assim como para Ramatize e Emmanuel, bênçãos, que é o que normalmente também pedimos, significam oportunidades de trabalho no bem. Após reconhecer a paternidade cósmica que trabalha sempre, o máximo que eu posso pedir, ou o mínimo que eu posso pedir é trabalho. E ele vai me conceder essas bênçãos, as oportunidades de trabalho no bem. E a criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. E o último, agradecer. O grão de trigo, quando ele se deixa matar para transformar-se em pão, segundo Joana de Anjos, é a gratidão que ele está expressando ao Supremo Arquiteto. Ou seja, agradecer após reverenciarmos, reconhecer que Deus trabalha até hoje. Pedir oportunidade de trabalho no bem, gratidão é fazer o que pedimos. Agradecer é a ação consciente e constante no bem de todos, que é o eterno princípio. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, o Despertar da Consciência. O ensino universal dos Espíritos é o nosso instrumento que caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Essa doutrina eterna, conforme a questão 145 da obra O Livro dos Espíritos, e que está no ar, está no espaço, está na natureza como lei, conforme Kardec na Revista Espírita.
Gratidão imensa a Aline Gonçalves, que amorosamente nos conduz até vocês. A vocês, net espectadores, empresas e emissoras parceiras, todos os corações solidários e fraternos que são a causa do nosso existir. Que Deus nos abençoe, que o Cristo nos ilumine e nos faça sempre instrumento de sua doce e amorável paz. E assim vamos começar mais uma etapa. A 9ª etapa, o módulo 2, o segundo módulo de Horizontes da Fala com Miramês. Respire fundo, o piloto não sumiu. Além dos horizontes, Miramês e João Nunes Maia. Parte 9, segundo módulo, as bênçãos da argumentação. A última etapa de Horizontes da Fala. Nós já falamos no módulo anterior, ou no primeiro módulo da parte 9, pensar é um dom, conversar aprendendo, o desleixo da palavra, a terapia do verbo, bênçãos da argumentação, é o que vamos começar agora. Depois vamos para a arte de discursar e terminaremos com a leitura oral. Por isso, vamos lá. Querer é saber, é a nossa régua. Respire fundo. O piloto não sumiu. Está aqui com vocês e vamos lá. Com vocês sendo conduzidos por outros mestres, por outros amigos, por outros irmãos em Cristo, a serviço da Suprema Sabedoria. Respire fundo e vamos à leitura. Se a tua boca reproduzir o que escutaste dos teus companheiros e sendo assuntos indignos de menção, atrairás ondas vibratórias de magnetismo inferior da mesma qualidade do primeiro emissor. E ficarás revestido com os mesmos sentimentos decadentes de natureza viscosa de difícil limpeza no seu corpo espiritual e orgânico. A nossa aura se ilumina ou se escurece em variadas expressões de conformidade com os nossos sentimentos. E aí, se assustou com a primeira leitura? E eu me assustei quando eu vi isso por primeira vez. Então vamos lá. A boca da consciência, a superconsciência. Boca da alma, a mente. A boca do corpo é a que uso para falar com vocês. Então, se a tua boca reproduzir o que escutaste dos teus companheiros e sendo assuntos indignos de menção, de ser mensurado e levar adiante, atrairás ondas vibratórias de magnetismo inferior da mesma qualidade do primeiro emissor. Então, o primeiro que fez a fofoca para você, você comprou a ideia, vai ter a mesma qualidade do primeiro emissor. E ficará revestido, vai nos revestindo com esse magnetismo inferior, com os mesmos sentimentos decadentes de quem emitiu por primeira vez, de natureza viscosa, porque adere, gruda como uma nódoa no nosso perispírito, de difícil limpeza, no nosso corpo espiritual e também orgânico. No corpo espiritual, as perturbações psíquicas emocionais, as chamadas auto e também outras obsessões de parcerias, e também no corpo físico como enfermidades de vário porte. A nossa aura se ilumina ou se escurece em variadas expressões de conformidade com os nossos sentimentos. Por isso, a atenção quando alguém trazer alguma coisa, passar pelas 3 peneiras de Sócrates. Você sabe quais? O que você vai me dizer é verdade?
Você vai questionar ao fofoqueiro, ao maledicente, ao caluniador, ao difamador. Porque a liberdade é filha da verdade. Então, o que você vai me dizer é verdade? A pessoa vai se questionar. E você vai alertá-la se não for verdade o que vai acontecer na vida dela se disparar a fala, porque é o primeiro emissor. E se for verdade, passou pela primeira peneira, é bom? Serve para mim? Serve para o meu semelhante? E se for verdadeiro e for bom, gerar essa bondade é útil? Porque pode ser verdade, pode ser bom e pode não ser útil naquele momento, nem para você, nem para o outro ou para os outros que estão à sua volta. Passou pelas 3 peneiras, verdade, bondade, utilidade, então agora você pode assimilar, porque o bem de todos é o eterno princípio. Bondade, passou no teste. Utilidade. Então a criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. Quer dizer, eu posso usar para servir pelo prazer de ser útil. E é verdade, eu vou construir a minha liberdade, vou falar somente uma vez e não precisar fazer arranjos para falsear noutras oportunidades. E assim construímos essas realidades para que nós possamos nos libertar desses pensamentos decadentes, de difícil limpeza de nossos corpos espiritual e físico, e não passar por sofrimentos, por vexames, por tormentos, por dilacerações da própria alma em várias circunstâncias e várias oportunidades. E só para lembrar, quando falamos nossa aura, a aura é a vibração do próprio corpo orgânico, que nós chamamos aura vital. Depois tem a aura dos instintos, das sensações, das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, das inteligências. Então essas auras somadas, enriquecidas por algo que é verdadeiro, que é nobre, que é bom e que é útil. Então ela vai se iluminar, a nossa aura vai se iluminar se for nobre, se for bom, verdadeiro, se for útil, ou vai escurecer em variadas expressões de conformidade com os nossos sentimentos, porque quando alguém traz a fofoca, ele está despertando em mim um sentimento de julgamento, de maledicência, de maldade, de difamação e assim por diante. Seguindo. Quando pensamos e falamos, nós refletimos o que somos no espelho vivo dessa energia que nos circunda, que é a nossa aura. Por isso nós fizemos questão de explicar lá primeiro para depois vir para cá. Então, quando nós pensamos, já falamos muito sobre o pensar nas etapas anteriores. Quando nós colocamos a nossa inteligência em ação, nosso poder imaginativo cria uma imagem. Essa imagem se contrapõe com o que está em nossas memórias, propondo acrescentar alguma coisa na nossa memória ou acessar, porque eu só acesso em minhas memórias mediante o meu conhecimento. Então a alma precisa equipar-se com o conhecimento, com as leituras enobrecedoras, para ter um poder imaginativo, e com esse poder imaginativo ela começa a criar as imagens, e com essas imagens que são senhas que vão acessar as suas memórias no espírito ou nas outras vivências. E com isso, ela traz um novo cenário e aciona os desejos. E os desejos propõem a mudança de algo que era mentira para a verdade, de maldade para a bondade, de maledicência para a benevolência, e agora vai transformar instintos, sensações, emoções, sentimentos em pensamentos, novas forças de atração. E essas forças de atração vai carrear o que nós temos em nosso íntimo, porque nós vamos acessar mais profundamente a nossa memória quando fazemos algo com essa memória que foi acessada. Então vou aumentar
30, 60, 100 ou 1000 vezes a mais. Agora, quando eu crio o pensamento para manifestar um sentimento enobrecedor, verdadeiro, sentimento útil, sentimento de promoção da vida em todos os quadrantes. Ficou mais ou menos entendido? Acrescentamos mais um pontinho no conto aí no pensamento. Então, quando pensamos e falamos, porque a gente pensa, qualifica o que pensa com o que sente e depois sai falando. Verdade, bondade, utilidade ou maldade, mentira e etc. Então, quando pensamos e falamos, nós, em nossa completude, principalmente a alma do corpo mental concreto ou corpo orgânico, até a fala, nós refletimos o que somos no espelho vivo dessa energia que nos circunda. Aí alguém vai ver em torno de nosso corpo a aura desfigurada, a aura vital, que deve ser um azulado, cor do céu, mais clarinho, toda cheia de buraquinho, de manchas, e correspondente àqueles buracos, aquelas brechas, a enfermidade nos órgãos. Ou a aura instintiva, que seria o campo que, por meio do automatismo, governaria os órgãos com falhas de comunicação com estes por conta da energia vital que não faz essa ligação, que está desvitalizadas as células começam a morrer, os tecidos começam a morrer, os órgãos, por falta da comunicação com os instintos que governam com harmonia a parte física. Mas os instintos ou automatismos perturbados pelas emoções desgovernadas, pelos desejos em desalinhos, o pensamento em confusão, aí nós vamos indo à destruição mesmo, à autodestruição. Então nós vamos gravar tudo nesta aura. Coisas nobres, verdadeiras, coisas úteis, coisas boas. Ou o contrário. Não penses que quando falares a uma pessoa em particular, estás envolvendo somente ela com a sua palavra e sugestão. E eu vou chamar agora alguém para ficar bem pertinho de mim. Aline, fique bem na sintonia. E quando eu aprendi isso por primeira vez, eu fiquei deslumbrado e assombrado, mais exatamente. Meu cabelo ficou arrepiado, acho que caiu todo naquele momento. Veja o que acontece, que a gente pensa que a nossa fala está atingindo só quem está mais próximo, ou a nós mesmos. Então, não pense que quando falares a uma pessoa em particular, vamos supor que a Aline está lá no trabalho dela, eu estou aqui no estúdio falando com vocês, e eu só estou falando com vocês, não estou na presença de vocês, apenas a vibração pela tecnologia está chegando até aí, eu não tenho responsabilidade nenhuma com a minha fala. E não está acontecendo nada à minha volta, em Três Lagoas, nos bairros, no município, no estado, nada. Então não pense que quando falares a uma pessoa em particular, está envolvendo somente ela com a sua palavra e sugestão. Será o que está acontecendo além disso? Não pense que está envolvendo somente ela, que é a pessoa que está te ouvindo diretamente. No caso, vocês que nos ouvem, vocês que nos assistem, melhor dizendo, e nos ouvem, ou a pessoa que está aqui próxima, ou a Aline lá no trabalho dela, que eu peguei ela como parceira aqui para a gente dar o exemplo. Então, forças sutis. Lembra do hálito divino, do éter cósmico, que leva uma cópia para dentro da consciência e outra para o macro? Então, forças sutis, independentes do teu controle, corre pelos fios invisíveis, ligando-te aos familiares ou às almas da mesma estação evolutiva em que estás, amigos ou simpatizantes associados na mesma ideia, beneficiando-os ou atormentando-os. Você sabia disso, Aline? E eu fiquei assombrado com esse negócio quando eu vi isso pela primeira vez. E isso aconteceu, Aline, na primeira série, praticamente nós gravamos na Rede Boa Nova de Rádio, que chamava A Terapêutica Espírita e a Sua Aplicação Prática. Depois que isso foi levado a efeito,
funcionários das próprias casas André Luiz falou que mudou muito na terapêutica que eles faziam, porque o modo que eles tratavam um doente, um interno lá no pavilhão X, interferia lá no pavilhão Y. Mudou totalmente a estrutura psíquica, emocional e da maneira, e facilitou o trabalho daqueles mestres, daqueles colaboradores, daqueles profissionais da saúde e também na parte espiritual. Então, forças sutis, que às vezes eu não estou vendo, a nuvem de testemunhas, independentes do meu controle, da minha inteligência, meu poder imaginativo, das minhas memórias, dos meus desejos, dos meus pensamentos, sentimentos, palavras, ideias, atitudes, corre por fios invisíveis que ligam a tudo que existe no universo. Por isso que nós estamos conectados com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Ligando-te ou ligando-nos aos familiares, não importa se estão presentes ou não, ou almas da mesma estação evolutiva em que estás, o nosso ambiente de trabalho, a nossa cidade, o nosso bairro e etc. Amigos ou simpatizantes que pode estar em outro país, e às vezes você tem alguns desencarnados em outro planeta, associados na mesma ideia, beneficiando-nos, os desencarnados ou não, nesse ou no outro país, neste ou naquele estado, ou atormentando-os. Então veja o tamanho de nossa responsabilidade. Por isso que é um dos modos que mais me chacoalhou de todos os que nós falamos com vocês até então, por conta dessas informações. E com isso terminamos o primeiro módulo. O primeiro módulo dentro dessa parte de hoje. Primeiro tema. Agora a arte de discursar. Já que demos esse alerta, ficou essa pérola, essa chamada de atenção, delicadamente, e não só com vocês, eu estou falando para mim. A minha responsabilidade, eu não estou falando apenas aqui e vai chegar até vocês, que pode chegar a vários países, não só para o nosso planeta. Nós vivemos em múltiplas dimensões. Eu estou falando para todos os meus estados de consciência, para todos os seres dentro do planeta Terra e para todos os seres em todos os mundos. O fracasso ou êxito na minha conduta, no meu comportamento, muda todo o contexto. E somente percebe a perturbação ou a harmonização quem está fazendo e principalmente pela consciência daquilo que faz. Por isso, vou mandar um recado para um amigo meu que chama... Não vou falar o nome do amigo. Ele está meio em conflito existencial, Aline. Então veja, meu querido amigo, é possível voltar no passado, sim, porque o espírito vive na eternidade. Quem está na linha do tempo para voltar no passado ou não é o perispírito. E ele pode fazer isso ordenado pelo espírito. E quem está em estático, aparentemente, está na linha do espaço, é apenas o corpo. Então o espírito pode, por estar na eternidade, é no tempo sem tempo. Ele pode ir na origem do perispírito que estruturou esse corpo, na origem da primeira célula no processo da fecundação, e a cena é real. Chico Xavier fazia isso nas suas psicografias. Não sei se você lembra, neto espectador, que a causa do nosso existir, empresas e emissoras parceiras com seus funcionários que nos acompanham, corações solidários e fraternos, quando Chico foi escrever um romance que me parece que em 1730 e pouco, ele estava na cena, vivenciando a experiência com quem estava ditando o romance. Então imagine ele em tempo real, assistindo os personagens da psicografia, dando origem ao romance, que era um fato real, como Paulo Estevão, por exemplo.
ele estava na cena de todas as situações, em tempo real. Então é possível, quando ele fez, ou o Emmanuel trouxe a informação, não é possível voltar ao passado e ter um novo começo, mas é possível recomeçar agora e fazer um novo fim. Isso é um consolo para nós. Mas hoje sabemos que é possível, porque Pietro Baldi também fala isso e nós vamos estudar isso com ele na próxima etapa, que vai ser com Pietro Baldi antes de Ramatiz. É um fenômeno analisável em suas causas. De repente, a causa do seu desconforto neste momento está na sua gestação. Corrigível em seu desenvolvimento, no novo desenvolvimento que você quer dar, na pauta que você quer dar. E controlável em seus movimentos, você assume o comando. Então você volta no passado, como nós já voltamos, refaz a pauta, reflete no perispírito, que consequentemente reflete no físico, e às vezes doenças congênitas desaparecem, como foi o nosso caso, de acordo com o que você quer fazer da sua maquinaria hoje. Mas só percebe a mudança você que faz. Não pense que o seu parceiro, namorada, namorado, seja lá quem for, parceiro de jornada, não estou falando de parceiro sexual, seus pais, a maioria, ninguém vai perceber isso, só vai perceber você. Porque se você assistir o primeiro filme, O Efeito Borboleta, ele fala exatamente isso. Foi felicíssimo quem fez aquele roteiro, quem construiu aquela obra-prima. Só ele percebia o que estava acontecendo, porque ele era o autor do próprio destino. Mas cada mudança que ele fazia, ele detonava seus parceiros, seus amigos, seus irmãos que estavam à sua volta, e para eles não estava acontecendo nada diferente. Por isso, tenha consciência daquilo que quer mudar na sua vida, porque vai alterar o contexto onde você vive, para melhor ou para pior. Veja se é verdadeiro, se é útil e se é bom. E aí faça por amor a Deus, por amor ao Cristo, por amor ao seu semelhante. Mas faça algo que te planifique, planificando a humanidade junto com você. Arte de discursar. A palavra ajudou muito a humanidade, pois foi falada com os grandes mestres. A palavra ajudou muito a humanidade, pois foi falando que os grandes mestres do passado traçaram as diretrizes que ainda seguimos com júbilo, com alegria. Os acadêmicos de hoje são produtos da sabedoria de ontem, e a arte de falar corresponde ao fio condutor de todas essas experiências, assim como a escrita, que também contém palavras no silêncio das páginas. Tome água e vamos mergulhar nessas telas. Então a palavra ajudou muito a humanidade, porque a palavra é o verbo que se faz carne, é a minha essência que se torna realidade, interferindo no contexto. Pois foi falando que os grandes mestres do passado traçaram as diretrizes que ainda seguimos com júbilo. Quem foram esses mestres? Antes de Jesus e após ele. Vocês podem lembrar de vários mestres, o Hermes Trismegistus, a deusa da sabedoria na Grécia, Hermes lá no Egito, Minerva, depois outros avatares, como Confúcio, Lao Tse, depois Krishna, Buda, tantos luminares. Imagine esses mestres e até hoje seguimos com júbilo, cada um dentro da sua frequência, para os hindus, para o zoroastrismo, as diretrizes de Zoroastro. Aí você vai imaginando cada época com seus mestres e cada mestre com seus discípulos, seguindo essa sequência com alegria, acreditando nessas verdades, nessas bondades, nessas utilidades para a nossa libertação.
Então, os acadêmicos de hoje são produtos da sabedoria de ontem. Para os acadêmicos de hoje, com todo respeito, um grande número, são fruto de um dado momento que foi infiltrado nas academias a perversão do próprio ensino. Tem as exceções? Tem. Mas é o que nós vemos hoje na nossa própria educação. Os acadêmicos de hoje são produtos da sabedoria de ontem, porque Miramês falou isso há várias décadas atrás. E a obra existe no plano espiritual até chegar aqui, leva um tempão, às vezes quase uma década, e ela já tem muitos anos que está por aqui. Não está falando desses últimos 30 anos que houve uma perversão com as suas exceções, porque os verdadeiros mestres mantêm-se em perfeito equilíbrio, e são muitos, mas não são tantos, porque somam esses mestres apenas 2,70 e poucos por cento. 97, alguma coisa se deixaram perverter, e o ensino não é mais para libertar o educando, para torná-lo sábio, para ensiná-lo a andar com as próprias luzes, para que ele aprenda a ter direitos se cumprir os seus deveres. Às vezes é o contrário que está acontecendo, direitos sem cumprir deveres. E a arte de falar corresponde ao fio condutor de todas essas experiências desses grandes mestres do passado, assim como a escrita, os escritos do passado, que também contém palavras no silêncio das páginas. Então, se nós pegarmos uma página, no silêncio dessas páginas, contém palavras que nós conseguimos enxergar isso há várias décadas, ler coisa numa página que nunca foi escrita naquela página, mas está nas originais, nas páginas originais dos livros que são vivos. E se tivermos olhos de ver, nós vamos enxergar na escrita que contém palavras no silêncio das páginas. E nós vamos ver isso por trás de cada palavra, outras palavras que poderiam completar esses ensinos. Basta estar atento, no silêncio, no recolhimento, centrado, usar bem o conteúdo que você chegará lá, se já não chegou. O que falas, escreves com a tinta magnética nas folhas sensíveis de tua consciência. Então, o que falas, escreves com tinta magnética nas folhas sensíveis de sua consciência. E quando a borracha do arrependimento se dispuser a limpar, delongará prazo indeterminado. É como aquela nódoa que nós falamos lá nas páginas anteriores, ou nas telas anteriores, ou no começo de nossa fala nesse módulo. Então, quando falamos, nós estamos escrevendo com tinta magnética, e essa tinta magnética não se apaga, porque uma parte grava na consciência e outra no éter cósmico. Então, nas folhas sensíveis de nossa consciência, em todos os quadrantes de nossa própria consciência. Na parte intelectiva, emotiva e espiritual aqui na periferia, e depois em todos os matizes de nossas virtudes no âmago do nosso ser. E quando a borracha do arrependimento, que é aqui na periferia que está acontecendo, se dispuser a limpar, delongará prazo indeterminado, porque normalmente, segundo informações de Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco, se eu fumar durante 50 anos e morrer fumando, eu vou gastar 50 anos no plano espiritual para que aqueles elementos que me aprisionaram criaram um casulo em torno da minha realidade perispiritual, para que eles possam ser dissolvidos pela natureza e libertar a minha própria realidade. Assim com a mentira, com a maldade, com a maledicência, com a difamação e tantas outras coisas. Por isso que Jesus foi muito claro, só consegue desmanchar isso com amor, que o amor cobre a multidão de pecados. Então, para cada ato mal
realizado, um ato nobremente realizado para transformar esse passado recente ou remoto. O orador já consumado na arte de discursar é quem mais encontra horizontes a descortinar à sua frente, referentes ao olhar, aos gestos, à cadência e à expressão e ainda mais. Familiarizar-se-á com os fluidos magnéticos superiores para fazer, no momento de falar, uma distribuição coletiva enriquecida pelo amor que não pode faltar em seu coração. Tome água aí, que vale a pena a gente aprofundar um tanto mais aqui, já que serviu de introdução no módulo anterior. Quem é o orador? Sou eu que estou falando a vocês? Nós que proferimos palestras, seminários, conferências? Ou o professor é um orador? A Aline, como doula, é uma oradora. Ela está orientando. De alguma forma, todos nós somos oradores quando fofocamos. Só que essa oratória é perturbada. Agora, todas as vezes que assumimos compromissos com a verdade, nós estamos usando essa oratória. Então, o orador já consumado na arte de discursar. Agora, aqui na arte de discursar. É quem mais encontra horizontes a descortinar à sua frente. Saber dessas várias modulações da própria fala, do mecanismo da própria oratória. Referentes ao olhar. Você já assistiu palestra presencial conosco? Lembra a primeira coisa, o primeiro gesto que fazemos antes da palestra? O olhar terno e amoroso em cada semblante que ali está, pedindo permissão para adentrar o seu mundo psicobiofísico, moral e espiritual. Um gesto de humildade, de sinceridade, da mais profunda sinceridade à luz da verdade que somos portadores para aquele momento. Pedindo permissão para vocês para dividir o pão que nutre o espírito, para que possa depois ganhar também o pão que nutre o corpo. Então, o olhar, porque a energia magnética sai mais pelos olhos e pelas mãos do que por qualquer parte. Então, quando nós gesticulamos, estamos transmitindo energias, às vezes disfarçadamente, etc. Então, a própria fala vai levando esse energismo, o olhar e vários mecanismos de nossa realidade, a multiplicação das possibilidades, fracionando nossa consciência e se misturando com a plateia, assistindo a cada um em particular, como nós falamos. Então, os horizontes no olhar, que nós podemos, com o olhar, atravessar a parte física, psíquica, emocional, espiritual e terminar no âmago da consciência e lembrando, sois deuses. Farão coisas maiores do que agora faz. De falar, iluminando, falar, libertando, falar, propiciando mecanismos de cura e etc. Os gestos, não só na hora da oratória, os gestos de apertar uma mão, de um abraço, né, de gentileza, de delicadeza, etc. E tudo isso está transmitindo energias. Nós já vimos pessoas curar-se com um abraço, como o caso de Divaldo Pereira Franco, abraçou uma pessoa que estava com câncer, o câncer do personagem passou para o seu mundo, para o dele passou elementos de saúde, depois os espíritos no seu mundo conseguiu dispersar os elementos pertinentes ao câncer e ele ficou bem, porque foi um instrumento para fazer isso acontecer, que era o instrumento físico para abraçar alguém que estava no plano físico, já que se o espírito abraçasse aquele alguém, ele não enxergaria e precisava da energia física para extrair ou para atrair o que é físico do câncer que já está materializado, para fazer uma ressignificação do energismo. Então, os gestos, a cadência da própria fala,
Tem pessoas que às vezes até falam num tom de crítica, mas você, do jeito que você começa, você termina. Não tem aqueles arrobos. Cada um tem a sua técnica, ou melhor, eu não tenho técnica nenhuma. Eu deixo o coração falar, o energismo fluir, os espíritos me conduzir. E com a simplicidade a gente vai trocando ideias. A cadência e a expressão do olhar de ternura, de compaixão. E ainda mais, além de tudo isso, eu me familiarizo com fluidos magnéticos superiores, porque eu estou tentando fazer alguma coisa enobrecedora. Ou melhor, eu estou fazendo, não estou tentando, eu estou fazendo. Para mim, o verbo tentar ele pode ser tirado, que não vai fazer nenhuma falta, porque eu não estou tentando, eu estou fazendo. Eu posso fracassar na minha feitura, mas eu estou fazendo alguma coisa. Então, eu vou atrair esses fluidos superiores, vou me familiarizar com eles, para fazer o quê? Para fazer no momento de falar, isso eu já fiz no meu recolhimento antes da própria fala, nas minhas orações, nas minhas meditações, na introspecção, e eu vou fazer uma distribuição coletiva com o olhar inicial, quando não fico recebendo cada um entrando na casa espírita antes da palestra, ou conversando com um e outro, ou indo cumprimentar um e outro que vai chegando. É isso que a gente vai dividindo, acalmando, pacificando os corações. Enriquecida pelo amor, o que temos ou o que flui através da nossa própria realidade, pelos parceiros espirituais, que não pode faltar em nosso coração, em nosso mental e emocional transcendentes, no âmago do nosso ser, na nossa consciência crística e cósmica, em nossa realidade íntima. O pregador deve ser consciente, revestir-se em certos momentos de humildade, força essa que tem de transparecer na sua feição. Então, mais uma coisa bem importante. E revestir-se de humildade é reconhecer a própria ignorância. Não dá uma de orgulhoso achar que sabe tudo. Saber a sua limitação, saber o seu alcance, reconhecer a sua pequenez. Então, o pregador deve ser consciente do que está fazendo. E, além de consciente, revestir-se em certos momentos de humildade. Só sei que quase nada sei. Se sei, digo sim. Até aqui eu sei um tanto. Daqui para frente posso aprender outro tanto. Então, força essa que tem que transparecer, não deve, tem que transparecer na sua afeição quando ele assume que não domina certos assuntos. E eu falo do assunto que eu tenho um certo domínio. Por isso que eu pergunto para a casa que nos convida, para os nossos anfitriões, qual assunto, qual o tema. Quando nos dá a oportunidade de escolher, eu vou escolher um tema confabulando com os diretores espirituais da casa e até com físicos, os do plano físico, mas fora do corpo, como nós já fizemos isso, e lembramos o desdobramento quando fizemos, e depois o que é necessário para o momento, para a plateia que vai ser conduzida para aquela casa mediante o tema. Por isso que o tema é importante para chamar a atenção daqueles que buscam, por exemplo, lei de amor, justiça e caridade. Sendo que o amor compreende, a justiça corrige, a caridade salva. Que é o tema de nossa palestra em Palmeira do Oeste, que será em breves dias. Certinho até aqui? Vamos seguir. Em outros momentos, deve revestir-se de energia, bondade, carinho, desprendimento, cordialidade, perdão e, acima de tudo, de alegria. Tudo isso
numa simples conferência, ou numa palestra, ou numa exposição, ou num diálogo. Então, em outros momentos, além da humildade, nós vamos nos revestir de energia, ser enérgico, dependendo das energias que está envolvendo o ambiente, falar com convicção, com firmeza, para dispersar aquele energismo que está fazendo o povo dormir, hipnotizando a plateia. Então, falar com certa energia, como o próprio Jesus também falou. Em outros momentos, com extrema bondade. Em outros, com profundo carinho pela plateia, pelos seres sofridos que às vezes ali estão, ou não. Desprendimento. Não exigir compreensão, não exigir gratidão, não exigir coisa alguma de quem quer que seja. Cordialidade, ser cordial na própria fala. O perdão se alguém nos ofender, se alguém nos atropelar e etc. Como já aconteceu várias vezes. O perdão, acima de tudo, a alegria, o gesto de alegria. A alegria abre os espaços do nosso psiquismo para que a plateia mergulhe no nosso universo e nós mergulhamos no universo da própria plateia. Se tu que tens a missão de discursar, haverás de ser um sol diante de todos. Tu que tens a missão de discursar, haverás de ser um sol diante de todos. Porque quem ouve está faminto de alguma coisa que deves possuir com abundância. Amor. Amor como força que gera e nutre, como lei que organiza e mantém. Então nós, eu, vocês, todos nós que temos a missão de discursar, haveremos de ser um sol, de nos tornarmos um sol diante de todos que estão nos ouvindo. No nosso caso aqui, em particular, de todo o meu universo psicobiofísico, moral e espiritual. Porque quem nos ouve está faminto de alguma coisa que devemos possuir com abundância. Amor. O amor para reconstruir tecidos, o amor para governar melhor esses tecidos. Então, nós precisamos ter essa habilidade e vamos adquirindo a cada passo. Dizem os mestres da palavra e do saber que todo o corpo compartilha conosco no momento em que estamos falando. E também que todo o universo celular tem meios de ouvir o que o espírito fala através da boca por recursos que escapam à análise humana. Isso é muito divino e profundo ao mesmo tempo. Então, dizem os mestres da palavra, principalmente os vários mestres do passado, que não só conversava com os órgãos, com as células, com a consciência instintiva dos órgãos, dava ordens, falava do evangelho a elas e nos ensina a fazer. Então, os mestres da palavra e do saber, que todo o corpo compartilha conosco no momento que estamos falando. Nós chegamos, às vezes, a perder 2, 3 quilos numa palestra de 1 hora. Só para vocês terem uma ideia. Por isso que a gente toma bastante água para ir repondo a energia e a vitalização do corpo. Qualquer hora, Aline, eu vou pesar diante de você. Você vai fotografar. Depois nós vamos pesar depois que sair para ver o que acontece. E eu vou fazer como uma palestra. E normalmente na palestra eu não tomo água para não perturbar a plateia. E depois você vai me pesar de novo na saída para mostrar essa realidade. E normalmente na plateia presencial o desgaste é muito maior dependendo da situação que acontece. E também, além do nosso corpo compartilhar durante o nosso momento da fala, as nossas células ouvem o que nós estamos falando. Elas têm não só do nosso universo, mas as células dos corpos que estão na plateia nos ouvindo também, com suas almas, com seus espíritos. E que o espírito fala através da boca e o nosso universo celular está ouvindo. E por recursos que escapam à análise humana, porque, veja, cada
consciência tem a sua linguagem. Tudo tem fala. Tudo tem raciocínio. As plantas pensam, raciocinam, falam, se comunicam. Camilo Flammarion falou isso, nós falamos isso no nosso primeiro livro também. Colocamos a sua citação também. Agora nós precisamos saber conversar. Por exemplo, no nosso espaço do Instituto Despertar da Consciência, um pé de goiabeira, ele precisaria ser retirado para uma futura construção. E conversamos na linguagem dele, na linguagem silenciosa, que isso poderia acontecer, mas que deixaríamos algumas de suas goiabas cair no chão para gerar filhotes. E aconteceu. Gerou vários filhotes, uns 10 filhotinhos, que o meu irmão amorosamente com a minha cunhada, meu irmão Moacir, minha cunhada Inês, foi lá e levou os vasinhos, doou os vasinhos, a terra, a mão de obra, só que ficou para eu cuidar. Antes de viajar, ir lá todos os dias para alimentá-los. E numa das viagens eu esqueci, quando cheguei, uns tinham morrido totalmente e tinha 7, curioso o número, mas que estavam semi-mortos, parcialmente secos. E eu ouvi ele dizer, faça isso e nós viveremos. E eu trouxe-os para casa, depois vou fotografá-los para a Aline postar para vocês, ela pode fazer também um filminho. Me coloquem numa vasilha maior, os vasinhos dentro da água, totalmente imerso, da noite para o dia. No outro dia amanheceram todos verdinhos. 7 mudinhas. E curiosamente, do nada, uma delas morreu, do nada. Ficou 6. Só que tinha um duplo, um filhotinho pequenino, perto de outro que eu destaquei ele e coloquei num vaso separado e ele está sobrevivendo. Ainda está a família de 7. Uma já foi transplantada para o vaso, porque foi o compromisso de tê-la junto comigo aqui perto, no meu próprio quintal, e as demais será transplantada no terreno, internamente e às vezes até na frente, se as leis do nosso município nos deixar plantar. Porque curiosamente aqui é assim, árvores frutíferas você não pode plantar na rua. No seu município é assim? Nos ajude aí para ver se a gente muda essa pauta. Vocês responsáveis pelas leis, nós queremos dar aos pássaros algo de comer. Às criaturas que passam pela rua, pelo menos uma fruta, uma goiaba, um tomate, alguma coisa, como nós queríamos fazer. Fizemos o cercadinho na frente do Instituto, deixamos o espaço na calçada de 1,65 m livre, e recomenda-se 1,20 m, e não deixaram fazermos o canteiro com acerola, com pitanga, com amoreira, com goiabeira, com tomate, com cheiro verde, com ervas medicinais. Queríamos fazer isso e fomos impedidos de fazê-lo. Então nos ajude, ver se mude essa cabeça, porque em Tupi Paulista, por exemplo, a cidade que eu conheço, vizinha aqui no estado de São Paulo, na rua, quase todas as árvores, pelo menos na época que eu fui lá, eram frutíferas. Em Franca, no centro da cidade, tem árvores frutíferas, até pé de canela tem no centro da cidade. Vamos mudar essa realidade, precisamos mudar isso. Aqui acho que já falamos o suficiente. Escapa a análise humana, porque não temos a instrumentação para fazer. Se tu, como iniciante, já conseguiste ficar um dia sem proferir palavras inferiores, houve progresso. Mas não deves permanecer só nisto. Passa para uma semana, um mês, um ano, e com esse calor moral, o Cristo abençoará para que fiques eternamente nessa graça de Deus. E então os teus lábios mover-se-ão na arte de discursar com Jesus. Dispensa comentário essas 2 telas. Então vamos nos esforçar. Segundo Pietro Baldi, se eu conseguir ficar um segundo pensando, falando mentalmente no bem,
os 15 segundos vai ser fácil de segurar esse pensamento, essa linguagem não verbalizada no bem. E se por 1 segundo eu conseguir, 15 segundos é administrado facilmente, e se eu conseguir os 15, 1 minuto fica fácil de administrar. Se eu conseguir 1 minuto, 15 minutos fica facílimo de dar continuidade. 15 minutos eu consigo gerenciar 1 hora. 1 hora eu consigo gerenciar 1/4 do dia. 1/4 do dia eu consigo gerenciar o dia inteiro. Já fiquei 24 horas proferindo nobres palavras verdadeiras de bondade e de utilidade. Se eu consigo ficar 1 dia, a semana inteira será influenciada. A semana influencia 1 mês. O mês influencia no trimestre, o trimestre no semestre, o semestre no ano e assim por diante. Então vamos nos esforçar um tanto mais para falar e discursar com Jesus nos assistindo. A leitura oral. Há 2 modalidades de leitura mais comuns de se entender: a silenciosa e a oral. Existem muitas criaturas que conhecem os rudimentos da leitura, porém, não aprenderam como convém ler diante dos outros. Eu mesmo tenho uma dificuldade enorme. Mas estou me esforçando para tal. Por isso que eu atropelo muitas coisas. E vamos ver como é isso. Aqui dispensa comentários maiores. Se tens a oportunidade de fazer alguma leitura, não deve esquecer-te de aprender a ler. Se tens a oportunidade de fazer alguma leitura que eu estou tendo agora, não deves esquecer-te de aprender a ler em voz alta, que eu estou fazendo. Principalmente quando for em um templo onde Deus e o Cristo se expressam como alicerce do edifício doutrinário. A leitura deve ser suave, em meio tom, palavras bem pronunciadas, que certamente mudam de cadência de conformidade com os assuntos. Antes da leitura falada, apropria-te do ambiente com uma oração envolvida no clima íntimo de humildade e procura ser o mais natural possível. Carrega pela vontade a tua atmosfera pessoal do magnetismo superior para que a alegria elevada e a cordialidade sejam forças à disposição de todos. E fala em nome de Deus. Uma leitura que esquece a pontuação e não valoriza os compassos torna-se difícil de ser assimilada, porque a voz entra em desarmonia e desagrada aos que ouvem. Por isso vocês percebem eu várias vezes voltar à leitura, porque atropelei a vírgula, perde o sentido da própria palavra. Então, se temos a oportunidade de fazer alguma leitura, não devemos esquecer-nos de aprender a ler em voz alta. Estou aprendendo. Por isso, essas aulas é para que eu aprenda a ler em voz alta. Se eu pegar um texto que eu nunca tenha lido, talvez tenha dificuldade. Eu tenho que ler mentalmente para depois lê-lo em voz alta, para ter maior facilidade. Principalmente quando for em um templo onde Deus e o Cristo se expressam como alicerce do edifício doutrinário. Dependendo da vírgula que você atropela, por exemplo, em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Comigo a vírgula. Em verdade, te digo, hoje, vírgula, estarás, verbo futuro, no paraíso. Estarás comigo no paraíso. Não disse quando. Agora, se você atropelar a vírgula, eu te digo hoje, eu te digo que estarás hoje comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Então já saiu dali, já foi para o paraíso com Jesus. E não é bem assim, porque é cada um conforme as suas obras. Não é porque ele se arrependeu que já ganha o reino dos céus sem merecimento. Em verdade, eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Pode ser daqui 1 milênio, daqui a
2 milênios ou mais. A leitura deve ser suave, a gente procura fazer isso com suavidade, em meio tom, sem gritaria, sem voz estridente, palavras bem pronunciadas, nos esforçamos para isso, mas às vezes trocamos palavras, vocês percebem isso, mudamos o sentido, às vezes a Pâmela tem que editar e corrigir, a gente tem que gravar um áudio, por isso que lá na edição você pega com menos adulteração na minha fala, porque a gente faz as correções na edição e no sábado você já pega a coisa melhorada, graças à edição da Pâmela e esses enxertos que fazemos nas correções. Que certamente mudam de cadência, de conformidade com os assuntos. Pode ver que dependendo dos assuntos a gente vai mudando um pouquinho a tonalidade para facilitar a compreensão. Antes da leitura falada, apropria-te do ambiente. Eu chego no estúdio, vou me apropriar do ambiente aqui no caso, com uma oração, e a Aline sempre percebe antes de começarmos a gravação que Deus nos abençoe em mais esse instante divino. É mais uma oração para iniciarmos. E envolvida no clima íntimo da humildade, saber que não vamos fazer nada sozinho, porque até na leitura eles me auxiliam. Se eu for ler sozinho, atropelo tudo. E procura ser mais natural possível. É o que estou me esforçando para ser, apesar das minhas dificuldades. Então carrega pela vontade, e eu carrego pela minha vontade, a minha atmosfera pessoal do magnetismo superior. Me esforço para conectar com esses irmãos e amigos de planos mais sutis, para que a alegria elevada e a cordialidade sejam forças à disposição de todos. E aí eu vou falar em nome de Deus, em nome do Cristo, para alegrar os corações, para pacificar as consciências, para levar os estímulos aos vossos corações. Uma leitura que esquece a pontuação e não valoriza os compassos, como nós estamos falando, torna-se difícil de ser assimilada, porque se atropelarmos todas as vírgulas, ponto, 2 pontos, ponto e vírgula, etc., porque a voz entra em desarmonia e desagrada aos que ouvem. Às vezes pedimos a alguma pessoa para fazer uma leitura, não sabemos se ela tem a facilidade ou não, e dependendo de como é feita a leitura, amorosamente, disfarçadamente, a gente vai explicar o que foi lido, lê tudo outra vez, com todas as pontuações mais adequadas, para facilitar a compreensão dos teleouvintes que merecem mais amplos a respeito. Já estamos terminando, só faltam 3 telinhas. O ambiente fica cheio de vibrações que afetam a todos de sorte a inquietá-los, a impacientá-los. Então, veja, o ambiente fica cheio de vibrações que afetam a todos, que causa aquele desconforto. E às vezes não entendemos nada por conta de atropelar as vírgulas. De sorte a impacientar, as pessoas começam a se mexer nas cadeiras, se for numa palestra, por exemplo, dependendo da leitura que nós vamos fazer e etc. Então é um magnetismo torturado que não se afina com a atmosfera individual de cada ser ali postado. Vê a necessidade de educação da voz. Ela, disciplinada, alimenta, posto que é uma substância que nutre a alma. Vou voltar aqui só um pouquinho e vou ler de carreirinha praticamente. Aqui mais uma. Então, a leitura que esquece a pontuação não valoriza os compassos, torna-se de difícil. Estou fazendo quase que de propósito para vocês verem a perturbação numa leitura. De ser assimilada. Porque a voz entra em desarmonia e desagrada aos que ouvem. Então houve várias pausas e vários desconfortos. Agora vamos lá. Uma leitura que esquece a pontuação e não valoriza os compassos torna-se
difícil de ser assimilada, porque a voz entra em desarmonia e desagrada aos que ouvem. O ambiente fica cheio de vibrações que afetam a todos, de sorte a impacientá-los. Vai acompanhando a leitura. É um magnetismo torturado que não se afina com a atmosfera individual de cada ser ali postado. Vê a necessidade de educação da voz. Ela, disciplinada, alimenta, posto que é uma substância que nutre a alma. Fiz questão de perturbar o finalzinho para vocês verem a dificuldade. Então, vê a necessidade da educação da voz. Ela, disciplinada, alimenta, posto que é uma substância que nutre a alma. Então, que Deus nos abençoe mais essa oportunidade e nos faça sempre instrumento de sua doce e amorável paz. Não foi tão sofrido assim. Nós esforçamos no extremo para avançar um tanto mais, ser um pouco mais sucinto e passar para vocês sem perder a riqueza de tantas informações, o máximo para esse momento. E o que achou até agora de horizontes da mente, horizontes da fala? Estais animados para viajarmos nos horizontes da vida, em 6 módulos com 3 etapas? Desde já agradecemos imensamente a Aline Gonçalves, que nos conduz com total desprendimento, com extremo amor, com profunda alegria, as vibrações amorosas que chegam até vocês. A quem agradecemos profundamente, juntamente com os corações solidários e fraternos, as empresas e emissoras parceiras, que são a causa do nosso existir. Agradecemos a Vilma Camargo, que está aqui presente no estúdio, que veio dar um apoio moral. Agradecemos a tudo e todos que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram para que esse momento fosse possível. Sebastião, fazendo as capinhas. E a Neuza Marques está aqui falando comigo aqui. E saiu o áudiozinho dela aqui. Então, para amanhã, a partir das 20 horas, horário de Brasília, na segunda parte de Meditação à Luz do Dia, que é a segunda temporada, nós fizemos em 2 partes, repetindo os temas e aprofundando os assuntos, será o programa de número 8, no dia 29/1, e o tema Desdobramento Produtivo, o preparo para o sono, o que vamos fazer durante o sono. Em exemplo, não nos falta, no dia 31, teremos o programa de número 12, da segunda parte da 4ª temporada, Gestação das Ideias. E no dia 1º de fevereiro, em O Despertar Necessário, teremos Jussara Rochas, de São Gotardo, Minas Gerais. Ela vai falar de um tema atual. Colocou atualidades, vai ver o que está acontecendo no dia, para ver, à luz do ensino universal dos Espíritos, o que nós podemos contribuir para asserenar os corações e acelerar o processo de libertação consciencial de todos que estão interessados pela mensagem. E no dia 4 de fevereiro, e na quinta-feira ocorre às 20h30 e não às 20 horas, no caso da terça, da segunda e quarta. E no dia 4, no Ensino Universal dos Espíritos, será às 17h30, com mais uma etapa. E, conforme anunciamos, a primeira etapa de Horizontes da Vida, que vai ser dividida em 6 módulos, 3 etapas. E nas quintas-feiras sequentes, o Ivo Coedel de Santos vai falar de Joana de Ângeles no livro Plenitude. Ele falou da Jesus e a Atualidade, o Homem Integral e agora Plenitude.
Então, está estudando a série psicológica de Joana de Anjos. Pode alterar a Jussara ou o Ivo por conta que tivemos que desmarcar o César Crispiniano e foi remanejado. Nós vamos ver quem vai ceder o espaço para ele e depois a gente pode falar mais adequadamente nas próximas etapas. Dia 15, em tese, é a doutora Ana Riso, que com certeza não tem como desmarcá-la por conta de seus compromissos. Já foi pré-agendado para esse momento. A Pâmela já cedeu o espaço, que pode trazer o César Crispiniano para o espaço dela, que ela cede espaço, já nos falou, que seria dia 22 de fevereiro. E dia 29, porque nós estamos no ano do bissexto, será a vez de Marisete Matos, de Itapetinga, Bahia. Não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. A Pâmela, o tema dela é solidariedade e fraternidade. A doutora Ana Riso ainda não tem o tema. E o Ivo é da obra Plenitude e Jussara da Atualidades. No próximo sábado, em o canal Despertar da Consciência aqui no YouTube, o estudo do Telegram. O tema é o micro contém o macro e vice-versa. Então, os estudos que nós fizemos no Telegram vai começar a ser passado na sexta-feira, melhor dizendo, na próxima sexta-feira, às 20 horas. No próximo sábado, sim, da série Além dos Horizontes, a parte 9, o primeiro módulo. No último sábado de fevereiro, temos nosso encontro no Telegram, com a segunda frase de impacto. Pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Dia 30 de maio, estaremos em Marinópolis, encerrando o mês espírita do Centro Espírita Allan Kardec, que fica na rua Goiás 630, no centro da cidade, a convite de João Galdino, esposo da Lucy Rodrigues, a quem agradecemos profundamente pelo reencontro e pelas oportunidades de falar nessa casa que nos recebe com muito amor. Então, dia 30, às 20 horas, o tema é Querer não é saber. Se tiver alguma dificuldade com a agenda, ligue para 11 9 7444 0770 e fala com Neuza Marques. E para reservar o seu espaço na quarta vivência Despertar da Consciência, que acontece sempre no primeiro domingo, o primeiro fim de semana de agosto, na Fazenda Captuva, que é de propriedade de Dona Isabel e seu Luiz. Você pode falar com a própria Isabel, ligando para 17 98169 9889, reservar a sua vaga, ou com a Elizabeth Henrique, 18 99720 1184, ou com Lúcia Parra, 14 98226 0019. E agradecemos também a quem nos ajuda imensamente na organização do evento, a Valdirene de Paranaíba, juntamente com a Clotilde Alves, que sempre nos ajuda, e a Pâmela, que vem de Resende com sua mãe Elizabeth Sobrinho, também nos ajudando, assim com o auxílio da Genevieve e da Judite, que eu esqueci de falar nas etapas passadas, que sempre está nos acompanhando, a Miriam Sisto, e vários irmãos e os palestrantes convidados, Dr. Jonas Moura de Teresina, Piauí, Crispim Lúcio de Jaraguá, Goiás, e com a nossa participação em mais essa temática, quem cura quem. Gratidão a vocês, abraço de luz e paz, e até já. Namastê. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário. Tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante
a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e Pátria Book e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.